E eu tenho esse ponto aqui, 8. Eu tenho esses dois pontos. Como é que eu faço para resolver aquele problema lá se eu não lembrar como calcular a taxa de variação lá, o A e o B? Eu vou usar esses dois valores aqui, substituir aqui, ou seja, eu vou calcular f de 1, vou tirar isso aqui, porque isso aqui é outro símbolo, vou calcular f de 1 é igual a quanto? Mas eu vou calcular onde se eu não tenho uma função. Você vai calcular aqui, ó. Você vai substituir esse aqui, ó, o x. Então, quem vai ser f de 1? F de 1 vai ser A, que eu não sei quem é. Pera aí. Não. A vezes 1, porque x eu sei quem é, mais B, não sei quem é. Aí eu tenho essa expressão. O que é que eu sei? Eu sei que f de 1 é igual a quanto? Tá no ponto lá, ó. No ponto você tem x o primeiro, y o segundo, e y é f de x. Então, f de 1 é igual a 8. Então, eu posso substituir isso. Tem 8 demais aí. Eu posso substituir quem? Essa expressão aqui, ó. 1 vezes A dá A. Então, fica A mais B igual a 8. Eu tenho uma equação. Não sei quem é B. Se eu fizer a mesma coisa com esse ponto, calcular... Deixa eu copiar aqui isso aqui, para a gente ganhar tempo. Pode ser. Vou calcular f de menos 3. Isso vai ser o quê? Já vou colocar direto aqui. Menos 3A mais B. Ah, mas quem é f de 3? Menos 4. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter menos 3A mais B igual a menos 4. Eu tenho duas equações aqui. Então, eu tenho um sistema de equação. Porque essas duas equações possuem as mesmas incógnitas, que são, no caso, o A e o B. Deixa eu escrever um sistema aqui. Para você escrever um sistema aqui é fácil. Se ele não fechar, ele fechou. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa aberta, ele está travando. O pior é que ele não salvou aquela porcaria lá que a gente fez, né? Mas eu vou mostrar aqui como fazer. E eu vou usar o outro para resolver as questões agora. Não vou ficar colocando no slide, não, porque a gente está perdendo muito tempo. Eu tenho que fazer parte a parte da equação, depois copiar lá, salvar e ele apresentar lá, fica muito ruim. Tá bom? Cadê? Recuperado. Não, esse aqui não é nosso, não. Tá bom. Deixa eu fechar isso aqui. Depois eu faço, porque eu vou pegar esse aqui, eu vou salvar em PDF e vou colocar lá também como material para a aula. O que a gente tinha? A gente tinha um sistema. Deixa eu transformar isso aqui em equação para escrever o sistema aqui. Deixa eu aparecer ali, apareceu. Então a gente tinha um sistema. Vou travar de novo não, pelo amor de Deus. Eu quero só colocar ali a chavezinha aqui. Só que eu já vou colocar aqui na forma que a gente aprende o sistema lá. A gente tinha duas equações, lembra? Primeiro a gente tinha, vou colocar assim, ó, 8 igual, que foi o primeiro ponto que a gente usou, é A mais B. O segundo foi menos 4 igual menos 3A mais B. A gente tem um sistema aí.
Como é que a gente resolve esse sistema aqui? É fácil. Eu vou subtrair. Eu vou subtrair a primeira equação da segunda. Quando eu faço isso, eu vou encontrar o seguinte, eu vou substituir passo a passo, ó, antes da igualdade, a parte que tem A e a parte que tem B. Então, vai ficar 8 menos 4, menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 8 mais 4, 12. Opa, não quero aqui, quero aqui. 8 mais 4, 12. Mais 4, 12. Igual A menos 3A, menos vezes menos dá mais, então sobra 4A. E B menos B dá 0. Como é que a gente resolve essa equação aqui? A vai ser igual a quanto? 12 dividido por 4, né? Você pode passar, trocar o sinal, depois multiplicar por menos 1, no fim das contas vai ficar 12 dividido por menos 4, que vai dar 3. Foi o que a gente achou lá. Da mesma forma, né? A gente já resolveu o sistema. Quando eu salvar isso aqui e mandar para vocês, eu vou fazer passo a passo, vai estar todos os passos aqui do sistema resolvido. Porque ele fechou ali e não deu tempo de salvar. Então, vou até dar um Ctrl B logo aqui para salvar. E aí eu vou mostrar, vai estar lá em PDF toda a respostazinha do sistema. E falta achar o B. Quem é B? Você escolhe uma das duas equações ali, tá vendo? Só que agora você sabe que o A é 3. Aí fica a equação do primeiro grau. B vai ser igual 8 menos 3, 5. Quem vai ser a sua função? F de x igual 3x mais 5, foi o que a gente achou lá. Aí você pode pegar e fazer aquela expressão toda lá que a gente fez. Foi isso? Essa expressão aqui, f de 5 igual a 10. Aí eu passei aqui a mesma ideia, eu dei os pontos, botei outra expressão, estou dando os pontos para vocês calcularem. Aí você pode usar a fórmula para calcular o coeficiente A, ou você pode montar o seu sistema e resolver. É mais fácil a fórmula ali, que ele já te dá o resultado pronto, né? O sistema dá mais um pouco de trabalho ali, como vocês viram lá. Além disso, tem uma página aí de atividade, dessa parte que a gente viu até agora de função do primeiro grau. Vocês vão fazer e a gente vai continuar aqui. Eu vou acabar, o vídeo vai ficar um pouco longo, vai ficar com mais de meia hora, mas depois a gente faz uma edição corta aí e posta em duas partes lá. Porque a gente ainda falta, eu vou acabar a função do primeiro grau. Para acabar a função do primeiro grau, a gente já falou de função crescente, né? Acho que eu coloquei aqui, função crescente e função decrescente. Inclusive na primeira aula lá a gente colocou o que significa ser crescente e decrescente. No caso da função polinomial do primeiro grau, é só identificar o coeficiente A. Se A for positivo, função crescente. Se A for negativo, função decrescente. O estudo do sinal tem a ver com o fato dela ser crescente ou decrescente. Basicamente é descobrir onde é o zero da função, e se a gente descobre onde é o zero da função, a gente sabe onde a função tem imagem positiva e a função tem imagem negativa. Isto é estudar o sinal, é dizer onde a função é positiva, negativa ou nula. Ela é nula em cima do eixo x, o zero, x igual a menos b sobre a. Então, primeiro caso, função crescente, ó, a positiva, função crescente. Aí você não precisa fazer o gráfico todo, que é só para a gente fazer a parte para saber onde ela é positiva e onde ela é negativa. Aí eu calculo a raiz, menos b sobre a. Aqui a função é positiva onde? Acima do eixo x. E negativa, abaixo do eixo x. Então você vai ter o seguinte estudo. Para x menor que a raiz, do lado esquerdo, a função é negativa. Para x maior que a raiz, a função é positiva. Para x igual a zero, para x igual a menos b sobre a, zero da função, a função é nula, ou seja, toca o eixo x. Esse estudo aqui, ó, essa parte que está aqui desse lado, você vai repetir sempre em qualquer função, é como se fosse um padrão. Eu vou fazer um exemplo aqui só para vocês verem, que vai ficar muito parecido. Se eu quero estudar o sinal da função 2x menos 8,
Identifiquei o A e o B, calculei o zero da função, está vendo menos 4. Aí aqui eu tenho que a função é crescente porque A é positivo, ela vai ser, aí eu tenho o zero da função que toca o eixo x, tenho ela positiva acima do eixo x, tenho ela negativa abaixo do eixo x, aí você pergunta e o eixo y, não interessa pra gente não, eu só quero saber aonde ela começa a ser positiva e aonde ela começa a ser negativa, então eu só preciso saber da raiz, que é o ponto que divide a reta, né, a reta x, o resto é abscissa. Aí é o mesmo estudo, ó, x menor que a raiz positiva, x maior que a raiz negativa, e se x for igual a raiz, zero. Percebeu que é igual o outro aqui, aquela outra página lá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, só fiz mudar ali menos b sobre a, o resto deu igualzinho. Repetir. É uma resposta padrão mesmo, então estudar o sinal é isso aqui. Você identificar onde a função é positiva ou negativa ou nula. E o segundo caso é quando ela é decrescente, que é muito parecida, só muda, lembra que a gente fez lá no plot, função crescente e a função decrescente, só muda o valor de A. Então se A é menor que zero, função decrescente, muda o sentido da reta. Aí você tem a raiz, o zero, você tem a parte onde ela é positiva, em cima do eixo x, nesse lado fica do lado esquerdo, e a parte onde ela é negativa, fica abaixo do eixo x. Aí você tem aquele mesmo estudo. Se x menor que a raiz, agora ela é positiva. Se x maior que a raiz, agora ela é negativa. E se x for igual a raiz, é zero. A função é nula. Aí eu peguei o mesmo exemplo, a resposta padrão. Ó. Pego a função, menos 3x menos 15, identifico o A e o B, calculo a raiz, deu menos 5 ali, né? Porque tem menos ali, menos da fórmula, né? Menos b sobre A. O gráfico bem parecido, né? A gente não precisa do eixo y de novo, falando, né? Calcula a raiz, está ali o ponto que toca o eixo x, positivo acima do eixo x, negativo abaixo do eixo x. Aí você tem aquela consequência padrão, né? Quando x for menor que menos 5, lado esquerdo, a função é positiva. Quando x for maior que menos 5, a função é negativa, lado direito. E quando x for igual a menos 5, f de x igual a zero. E na equação, né? Não apareceu aqui, não apareceu. Função polinomial e inequação do primeiro grau. A gente já estudou isso aí no ano. Uma inequação é a sentença que é expressa por uma desigualdade, né? Equação é igualdade, inequação desigualdade. Eu tenho 4 possibilidades. Já que a função é do primeiro grau, ax mais b pode ser só maior que zero, ax mais b menor que zero, ax mais b maior ou igual a zero e ax menos b menor ou igual a zero. Esse sinal de maior ou igual tem a ver lá quando a gente estudou intervalos na reta, né? Bolinha fechada, bolinha aberta, bolinha aberta, só maior ou só menor. Se tiver o igual, significa que participa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no Word para resolver algumas coisinhas dessa aqui, ou usar aquele programa lá. Eu vou usar o Word aqui porque eu já tinha colocado aqui alguns exemplos antes de começar. Isso aqui vai ficar salvo, vai para vocês, aquele mesmo programa lá. Aqui, o que é uma inequação do primeiro grau? Que é expressa pela função do primeiro grau. Eu tenho 4 exemplos aqui. Ela já está na forma ax mais b, e essas duas últimas aqui você precisa colocar. É só você efetuar essa conta aqui, ó, depois separar, colocar todo mundo de um lado só, entendido? Ou não? Como é que a gente faz para resolver uma inequação no primeiro grau? Do mesmo jeito que a gente resolve a equação no primeiro grau, tá bom? Então, determinar o conjunto de solução de cada uma dessas inequações aqui. Vou fazer só uma só, certo? Fazer a primeira ali, a letra A. Deixa eu pegar aqui a letra A. Ou melhor, pegar essa aqui. Ou essa aqui que vocês vão achar. Não, isso aí é besteira. Vou pegar essa aqui. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Primeiro eu multiplico. 2 vezes x para 2x. 2x menos 2 vezes 4, 8. Menor ou igual do que 5x mais 7. Para resolver isso aí, você faz o quê?
junta todo mundo em um mesmo membro. Então vai ficar 2x menos 5x menos 8 menos 7 é maior, né, ou igual do que 0. Tirei todo mundo. Dá para você somar 2 menos, vai dar menos 3, menos 3x menos 15. Maior ou igual do que 0. Aí o que você faz agora? Estuda o sinal. Ou você pode usar que x é igual, foi igual demais, x é igual a quem? Menos b, botei 2, não é a, sobre a. Agora deixa eu tirar isso aqui, relaxar um pouquinho. Essa é a próxima coisa que a gente vai ver aqui. Menos b sobre a. Quem é b aí? Menos 15. Quem é a? Menos 3. Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual, menos vezes menos dá mais, então vai ficar mais 15 dividido por menos 3. Então, vai ficar, na verdade, menos 15. Opa, o anterior. Quanto é que dá isso? Menos 5. Então, o zero da função é menos 5. Então, como essa função ela é crescente, né? Isso, percebeu aqui, ó. Ou desculpa, essa função aqui ela é decrescente porque A é negativo. Então, onde é que está a parte menor do que 0? Se você quiser, você pode fazer o seguinte aqui. Deixa eu inserir aqui. Não, peraí, tá cá. Não. Texto, símbolos, cadê o negócio? Forma, desculpa, demorou um pouco, perdi aqui. Deixa eu desenhar uma reta aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui. Por quê? Deixa eu formatar. Pronto. Então, como é que você faria aqui aquele desenho lá? Aliás, deixa eu usar aqui esse aqui que é mais rápido. Apagar esse aqui, que foi o que eu fiz. E desenhar aqui. Desenhar a reta. O eixo das abscissas. Isso aqui é o eixo X. A gente sabe que a raiz é 5, então você vai ter aqui o ponto onde ela toca, que é no ponto 5. Foi, deixa eu ver aqui, não. Menos 5, não é isso? Então, isso aqui é menos 5. Aí você vai ter a reta agora, ó, a reta da função. Aqui, tá certo? Não, porque o b, o a é menos 3. Então essa função ela é decrescente, a reta é nesse sentido, positiva desse lado, negativa desse lado. Então você tem aqui, ó, na parte negativa, né? A parte que é negativa e a parte que é positiva. Então, o 5 aqui ele diz onde é. Então, acima do eixo x positivo, abaixo negativa. Eu quero resolver a equação para que valores? Positivo ou negativo? A nossa equação é menor do que 0. Menor do que 0 é o que? Negativa. Aí eu vou lá no estudo do sinal e olho onde a função é negativa.
a função negativa para valores maiores do que menos 5. Então, a minha solução aqui dessa na equação é x maior ou igual, não é isso? Desculpa. Menor ou igual do que, vou tirar daqui para a gente não confundir, do que 5, do que menos 5, pronto. Mas como isso aqui é do primeiro grau, você pode resolver como se ela fosse do primeiro grau, né? Isso aqui você pode resolver, é opcional. Você resolver usando estudo do sinal ou resolver usando como se ela fosse do primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, como é que você faria aqui?